A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos dos investimentos das grandes potências na África e a forte concorrência para o Brasil na área de commodities. E para falar sobre o assunto, convidamos o embaixador Márcio Cambraia, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio Cambraia é diplomata de carreira e foi o primeiro da turma no concurso do Instituto Rio Branco. Ele serviu em Montevidéu, Londres, Madrid, Roma e em Praga. É professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Brasília e lecionou também no Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores. É autor da obra Os Jogos do Poder, como entender e analisar a realidade política de um mundo em transformação, e publicou inúmeros artigos nas áreas de ciência política e relações internacionais. Márcio Cambraia, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer e uma honra sempre estar aqui na Fundação. E eu gostaria de começar nossa conversa aqui com a questão por que as grandes potências estão interessadas, né, na África especificamente. Tem havido e se firmou muito no ano passado, em 2022, um crescimento de interesse de potência, das grandes potências pela África, pelo continente africano. Os Estados Unidos realizaram uma reunião com chefes de estados africanos, o presidente americano com chefes de estado africano, e essa é uma reunião que não se realizava desde 2014, a última reunião que foi feita nessa dimensão, nesse estilo, foi na época do presidente Obama. Depois disso, não se verificou mais, e mesmo as iniciativas de 2014, do ponto de vista dos americanos, elas não tiveram continuidade. Houve também uma visita do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, que fez um périplo pelo continente africano, visitou alguns países africanos. A China, desde 2013, está investindo pesadamente em infraestrutura em países africanos, dentro do seu programa, que é global, o Belt and Road, Nova Rota da Seda. Mas esses países têm nuances diferentes, têm interesses diferentes, não são exatamente os mesmos interesses. Bom, nos Estados Unidos, eles tinham deixado o continente africano de lado. Na administração Trump, o presidente chegou mesmo a ridicularizar o continente africano em alguns países, então houve uma espécie de abandono da área. A atual administração americana tenta retomar as iniciativas e tenta retomar a presença dos Estados Unidos no continente africano. Os russos têm um interesse mais específico, 20% mais ou menos, aproximadamente, das armas vendidas pela Rússia são para países do continente africano. Além disso, o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, procurou corrigir um pouco do isolamento que a Rússia tem sentido por causa da invasão da Ucrânia,
com essa presença no continente africano. Ademais, o continente africano tem sofrido muito com a interrupção do fornecimento de alimentos por causa da guerra da Ucrânia. Um outro aspecto ligado um pouco a esse é que nós temos um interesse estratégico da Rússia, que era vista desde a época da descolonização, que era na época da antiga União Soviética, como uma espécie de heróis do povo africano, porque apoiava os movimentos da anticolonização, os movimentos anticolonialistas que existiram na África. Apoiar a independência. Exatamente, foi a época da descolonização, que coincidia com a Guerra Fria e coincidia com ainda a existência da União Soviética. Com o desmantelamento da União Soviética, a Rússia não pôde manter sua presença na África e o mantém muito pelo fornecimento de armas, e há uma presença oficiosa também do chamado Wagner Group, que é um grupo de um exército particular, um exército de mercenários, de empresas que atuam em vários países, atuam naturalmente de forma o mais discreta possível, de forma oficiosa, e que atuam em países da África. Então, são diferentes, as abordagens das grandes potências são diferentes. A China tem uma abordagem mais voltada para a garantia de commodities, de fornecimento de commodities, a garantia do fornecimento de commodities minerais, de energia, eventualmente, e de commodities vegetais, de alimentos, de grãos. Então, são focos diferentes, um pouco diferentes, e a China, evidentemente, todos esses países todas essas potências estão interessadas nas riquezas da África, né? Mas a política mais consistente tem sido a da China, que desde 2013, com o programa A Rota da Seda, tem investido no mundo inteiro, mas com um foco muito na África também, em infraestrutura, o que vai garantir a produção de bens agrícolas, a produção de bens minerais. Então, os focos são diferentes, mas houve um reavivamento do interesse das grandes potências em relação ao continente africano. Certo. E uma questão que sempre surge quando o assunto é África é uma característica, que me corrija se estiver errado, é que a África tem três aspectos que são muito importantes. Primeiro é que há uma instabilidade social no sentido de relações, né, portanto, guerras, né, e conflitos muito intensos em toda a África de uma forma geral. Muitas vezes entre países, muitas vezes entre grupos dentro de países. A segunda, que isso também, inclusive, tem uma base na formação do continente africano, inclusive em tribos, né, em diferentes tribos e, inclusive, conflitos de diferentes tribos, né? E um terceiro aspecto importante é que as eventuais democracias que lá estão são muito duvidosas e que muitos países têm, com exceção da África do Sul, talvez, né, que seja a mais estável de todas, é, muitos países têm uma instabilidade democrática muito grande, né? Portanto, tem períodos de ditadura, ou de tomada de poder, ou de golpes, enfim, de todos esses mecanismos que, né, o mundo hoje dispõe para tomada de poder. E como que os Estados Unidos está fazendo essas iniciativas, considerando essa característica muito diferente do modelo americano, né, do modelo dos países desenvolvidos, eu não diria nem do americano, mas do americano, do europeu e do canadense, né, e japonês,
que seriam os maiores entre eles. Como isso está se dando dentro da África, apesar de todo esse interesse econômico? Bom, na colonização da África, o que aconteceu foi que as potências coloniais, as potências europeias, elas não deram atenção para as peculiaridades locais, para as divisões entre tribos, para as divisões entre diferentes etnias. Então, simplesmente, ou por interesse econômico na época colonial, ou por interesse de compor com uma potência colonial, compor com outras potências coloniais, simplesmente, em vários casos, eles passavam a régua, né, dividindo ou estabelecendo fronteira entre países, sem atentar para as divisões internas que existiam e sem atentar para situações que são muito comuns de uma mesma etnia, uma mesma tribo, ter parte de um país já no sentido moderno, né, ocidental, Sim. e parte em outro país. Né? Bom, em relação aos Estados Unidos, eu creio que um grande problema é que nos Estados Unidos muitas partes do governo americano têm uma crença muito grande na democracia, no sistema representativo, no parlamento, no judiciário, mas não entendem bem a diversidade de outros países. Isso não é só na África, não, em relação aos países árabes, por exemplo. Então, numa democracia que funciona pelo voto, eles pensam, às vezes, alguns segmentos do governo, da elite americana, eles pensam em colocar o seu próprio sistema aplicado em outros países. E, às vezes, é muito difícil ou impossível, porque culturalmente, países árabes e países africanos também, há aquele sistema de respeito pelos elders, pelos mais velhos, né, pelas pessoas de mais idade, e que é um sistema estabelecido, às vezes há séculos, né, estabelecido, e como que você vai colocar esse sistema com o voto igualitário, né? Um voto, cada pessoa um voto. Certo. Então, é uma situação muito difícil. E o outro aspecto que eu acho importante é que nós tivemos a reunião de cúpula do então presidente Obama, que tinha feito algumas viagens pela África, ele tinha ligações de familiares mesmo, né, com a África, e essa reunião acabou não dando frutos, porque não houve um programa mais sólido de investimentos, por exemplo, mesmo de ajuda americana para os países africanos envolvidos. Então, não houve continuidade, se desistiu praticamente, caiu de moda esse programa, né, as ideias que existiram na reunião de 14, caiu de moda, depois houve, no período Trump, por exemplo, inclusive essa crítica, né, essa ironizar o continente africano, e não houve continuidade. E agora, na reunião recente, agora, no ano passado, é tão pouco, muita, muita solidez por parte dos programas. E, paralelamente, os chineses estão pragmaticamente investindo, construindo infraestrutura, construindo portos, construindo estradas, construindo pontes. Então, o que acontece no caso dos Estados Unidos é que está deixando um vácuo que pode ser preenchido por outros países, como a China e a Rússia. Né? Ficou um vácuo em termos de África. E aqui o Brasil, como que o Brasil deve se comportar ou reagir, né? Principalmente nesse tema que a gente está falando na área de commodities, né? Porque objetivamente
em avançando nessas estratégias no continente africano, mesmo dos Estados Unidos ou da China, principalmente, né, menos da Rússia, mas mais desses outros dois, em relação à produção de commodities, o Brasil terá ou poderá ter, né, um grande concorrente, né, no fornecimento de commodities. Tudo bem que o mundo precisa de muito alimento ainda, mas de qualquer forma há essa possibilidade. E aí, qual é a sua análise quanto ao comportamento e à postura do Brasil em relação a isso? Sem dúvida, o Brasil atualmente está navegando em águas muito favoráveis, né, em termos de mercado internacional de commodities. Já veio acontecendo isso durante algum tempo, mas atualmente mesmo nós estamos num momento muito favorável. Os investimentos em infraestrutura na África, cuja agricultura está muito atrás de nós, podem relançar ou lançar vários países africanos, inclusive países de língua portuguesa, né, que têm terras férteis, na África do Sul, né? Quer dizer, são países, Nigéria, Gana, Zimbábue, quer dizer, são países que têm um potencial, estão com a agricultura muito mais atrasada do que a brasileira, mas têm um potencial enorme de ter condições mais adequadas, principalmente de infraestrutura, como silos, como estradas, como pontes, meios de escoar a produção, esses países podem vir a ser concorrentes importantes do Brasil. E como o Brasil tem sido especializado em commodities, eu creio que é muito, muito útil, muito válido para o Brasil, para a diplomacia brasileira, prestar muita atenção a esse processo, para não ser tomado de surpresa, pego de surpresa com uma concorrência que surja no futuro. Isso já aconteceu no caso da borracha, por exemplo, né, lembrando isso historicamente. No caso do café, temos essa concorrência, mas o Vietnã, o Vietnã passou a produzir café, não é? Então, a preocupação é que o Brasil não fique deitado em braços esplêndidos, né? E, ao mesmo tempo, vai esteja firmando uma futura concorrência com os nossos produtores, principalmente de commodities. Quer dizer, temos muitos desafios e lições de casa a Sim, realizar. tem que prestar atenção e estar prevenido para a eventualidade de uma realidade em que nós não sejamos praticamente donos do mercado de commodities. Perfeito, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Os investimentos na África e a forte concorrência para o Brasil na área de commodities. Muito obrigado, embaixador Márcio Cambraia. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui para esse debate, esse encontro e esse debate. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLE Econômica, e no Twitter, @FLE Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.